Olá, meus queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia, e hoje a gente vai continuar conversando sobre o continente africano. Hoje a gente vai falar dos aspectos naturais do continente africano, tá ok? Queridos alunos, do EJA 4, deixa eu só dar um toque aqui para você. Quando você estiver visualizando a nossa videoaula, o que é que você faz? Você bota o celular no modo deitado, e dá aquele comandozinho para você mudar a orientação, do modo retrato para o modo paisagem, tá certo? Que você visualiza melhor a videoaula, tá certo? Terminou assistir a videoaula, você faz logo a atividade. E sempre, lá na plataforma, tá lá o textozinho que a gente utilizou na sala de aula. Então, você tem duas opções para fazer as 5 questões, dos nossos exercícios de fixação. Combinado assim? Então, vamos ao que interessa, falar um pouquinho, conversar sobre a África, tá certo? Deixa eu só me posicionar aqui legal para a gente poder conversar numa boa sobre o continente africano, tá certo? Porque de início a gente pensa logo na África, pensa logo na seca, pensa logo naquelas pessoas morrendo de fome, mas a África tem bem mais do que isso. Vamos lá, tá certo? Primeiro, ela tem uma grande diversidade cultural, cultural e natural também, viu, pessoal? Ela tem o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara, mas você vai ver que não é só o deserto do Saara, eu tenho um outro deserto também muito importante na África. Eu tenho o Rio Nilo, um dos mais extensos e mais volumosos do mundo, perdendo só para o Rio Amazonas, Mas durante muito tempo, viu, pessoal, o Rio Nilo foi considerado o maior rio do mundo, tá certo? Mas devido aos estudos de satélites, hoje a gente tem a comprovação científica que o Amazonas supera o Nilo. Mas o Nilo não deixa de ter sua importância por isso. Ele só não é mais o maior do mundo, tá certo? Também eu vou ter florestas tropicais, tá certo? Aqui no Brasil nós temos a floresta amazônica. Na África eu tenho a floresta do Congo, tá certo? Muito importante também, tá certo? As pessoas falam demais da Amazônia, mas na África eu tenho uma floresta também bem interessante, que é a do Congo, tá certo? Então, o que é que a gente já falou, hoje, da África? Eu tenho o maior deserto do mundo, que é o Saara. Eu tenho um dos rios mais volumosos e extensos do mundo, que é o Rio Nilo, E eu tenho uma floresta gigantesca, que é a floresta do Congo. Olha aí, 3 perguntazinhas de prova, 3 assuntos que você já dominou, já vai saber para o resto da vida, Saara fica onde? Na África. Nilo, na África. Floresta do Congo, na África. Tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala hidrografia, significa o estudo da água dos rios, tá certo? Então, os rios africanos, eles estão, pessoal, entre os maiores do mundo, tá certo? Eu tenho 2 rios africanos, de peso, o Rio Nilo e o Rio Congo. Mas só esses 2? Não, gente, eu vou mostrar, tem mais, mas em destaque, Bom, esses rios, na maioria das vezes, eles atravessam planaltos. Planaltos são terras altas. Então, por isso, vão ter o que? O desnível, a queda d'água. Então, o rio que tem queda d'água, ele não é bom para navegação, porque o navio não consegue fazer essa descida. Mas ele é excelente para gerar energia elétrica. A energia elétrica, ela funciona da queda d'água, que gira o quê? A turbina. É a turbina da energia elétrica. Por exemplo, a energia que a gente utiliza vem do Rio São Francisco, de Paulo Afonso, onde eu tenho uma represa e a água cai. Quando essa água cai, ela gira a turbina e dá a nossa energia do dia a dia que a gente está aqui assistindo essa videoaula. Bom,
O mais famosão lá da África é o Rio Nilo, que tem a sua nascente no Lago Vitória. Ele vai percorrer 9 países, tá certo? Então ele é utilizado demais para geração de energia elétrica, para transporte na parte navegável e principalmente para o quê? Para a irrigação. As suas águas são levadas, né, para, né, ser utilizada na agricultura, tá certo? No Egito ele é muito famoso, existe aquela famosa frase, né, que o Nilo, né, é a dádiva do Egito, tá certo? Então, o rio mais importante, porque ele fornece energia, ele faz irrigação e é um meio de transporte, é o rio Nilo. Ele vai atravessar 9 países, vai atravessar o deserto do Saara e ele vai encontrar o mar, né, exatamente no Egito. É onde a gente vai chamar o que? A desembocadura ou foz do rio, certo? Quando um rio chega no mar, aquele encontro eu vou chamar de foz. Aqui em Fortaleza, você vê lá na Barra do Ceará, quando o rio Ceará encontra com o mar, ali é a foz. Do outro lado, em Cacipesca, quando o rio Cocó encontra com o mar, né, ali se chama foz. Então, a foz do rio Nilo é no Egito, tá certo? Tranquilo? Mas lembra que eu disse, é o mais importante, é o mais gostosão, mas não tem só ele não, tá certo? Eu tenho também o rio Congo, tá certo? Que ele nasce no Planalto Oriental e vai desaguar a sua foz, tá certo? No Oceano Atlântico, tá certo? E o rio Nilo? O rio Nilo ele vai desaguar no Mar Mediterrâneo, tá certo? A bacia do rio Congo tem um alto potencial hidrelétrico, tá certo? Vai ter mais de 40 usinas, tá certo? Regis, o que é esse potencial hidrelétrico? Porque tem queda d'água. As quedas d'água são ideais para a formação de represas e essas represas se transformar o quê? Em usinas hidrelétricas. Tenho também o rio Níger, né? Que ele é muito importante para a agricultura e para a produção de energia, tá certo? Eu tenho o rio Zambezê, também que é para a produção de energia e pesca, né? Apresenta as cataratas de Vitória, considerado um patrimônio da humanidade. A gente vê nessa imagenzinha alguns rios, né? O rio Nilo, o rio Níger, o rio Congo, o Zambezê, o Orange, o Limpopo, o Senegal, são rios, né, que existem na África. Mas os dois principais, Rio Nilo e Congo. Mas qual é o the best? Né? O Rio Nilo. Como você vê aí, ó, atravessa 9 países, atravessa o deserto do Saara e vai desaguar no Mar Mediterrâneo. Quando ele deságua aquele local, eu vou chamar de quê? Foz. O rio Congo ele vai desaguar no Oceano Atlântico. A foz é no Oceano Atlântico. Tranquilo? Bom, o Lago Vitória a gente não pode deixar de falar, né? O Lago Vitória, né, é um dos maiores lagos do mundo, 68 mil quilômetros quadrados, aonde nasce o rio Nilo, tá certo? Bom, o clima, tá certo? Deixa eu puxar para cá. Opa, mas dá certo. Eu tenho o clima equatorial, tropical, desértico e semiárido. Preste atenção nesses 4 climas, são considerados climas quentes: equatorial, tropical, desértico e semiárido. Dá uma olhada aí no mapa. Você vai ver que a maior parte da África está entre esses 4 climas, não é verdade? Que são climas quentes, né? Que estão entre os trópicos. Lembra da aula anterior? Ó, trópico de Câncer, linha do Equador e trópico de Capricórnio. Então, a África é tropical, ela é quente por estar próximo à linha do Equador
igual o Brasil. E eu vou ter o clima mediterrâneo, que é aqui em cima que a gente quase não vê. Aqui, ó, pessoal, é o mar Mediterrâneo, ó. E bem aqui, ó, grudado está a Europa. Por isso que muita gente, ó, tenta atravessar o mar Mediterrâneo para ir para a Europa. E eu tenho o frio de montanhas, né? Em alguns pontos, algumas montanhas que tem. Ó, o Lago Vitória aqui, que a gente falou para vocês, tá certo? Então, vejam, o que vai predominar, né, na África são os climas quentes. Quais são os climas quentes? Equatorial, tropical, desértico e semiárido. Aqui no Brasil, nós só não temos o clima desértico, mas nós temos o equatorial também, nós temos o tropical também, e nós temos o quê? O semiárido. Nós só não temos o desértico que tem na África, tá certo? Tranquilo? Então, esses são os principais climas, né, existentes no continente europeu. Bom, vegetação, tá certo? Existe aquela vegetação do deserto, né? Você já sabe que o principal dele é o deserto que do Saara, tranquilo? Mas eu tenho também o deserto de Kalahari, tá certo? Aonde há o predomínio do clima árido, quente e seco. Não chove, né? O clima árido é a ausência, a quantidade mínima de chuva, né? Aonde vai predominar as espécies caducifólias, tá certo? Que elas perdem as folhas, tá certo? Para economizar água, tá certo? E as xerófitas, que a gente já conhece aqui no Brasil, que é o cactus, o mandacaru, que armazena água, tá certo? Em alguns trechos do deserto, vai ter algumas áreas verdes que são chamados oásis, tá certo? Que vão se encontrar nele o quê? Águas subterrâneas. Então, o que a gente tem que saber sobre o deserto? Eu vou ter 2 desertos na África. Saara, o mais conhecido, e o Kalahari. Eu tenho as espécies caducifólias, né, que elas perdem as folhas, né, tipo as xerófilas, que armazenam água, tá certo? E sempre no meio do deserto eu vou encontrar áreas com águas subterrâneas, são chamados oásis. Tranquilo? Beleza, meus queridos alunos. Nós temos a savana também, né, típica do clima tropical. A savana seria o correspondente aqui no Brasil do cerrado, tá certo? São árvores não muito altas, arbustos, gramíneas, tá certo? Normalmente os filmes que passam sobre a África, eles são filmados nas savanas. É lá onde eu vou encontrar os elefantes, girafa, rinoceronte, leão, né? Os répteis de menor tamanho, tá certo? Mas veja, o que vai caracterizar as savanas, né? É o clima tropical, com o verão chuvoso e o inverno seco. E árvores não muito altas, como você observa aí na figura, arbustos, né? Arbustos são árvores pequenas, né? E gramíneas, né? Aquele capim seco típico das savanas, tá certo? Essas são as principais características dessa vegetação. Eu tenho, né, lá em cima, né, tanto no norte como no sul, né, eu tenho uma vegetação mediterrânea. Lembra lá em cima, na África do Norte, na África Branca, né, ela é bem próximo à Europa. E eu tenho lá o mar Mediterrâneo. Com isso, eu vou ter a vegetação mediterrânea, algumas espécies arbustivas, como os maquis e os garriguês, como você observa aí nessa imagem. E eu tenho também as estepes, né, que são na área de semiárido, tá certo? Que é esta segunda figura que eu vou ter o quê? Gramíneas, né? A vegetação bem ralazinha, tá certo? Enquanto na vegetação mediterrânea eu vou ter os maquis e os garriguês, tá certo? Lá nas estepes eu só vou ter uma graminha, bem tranquila. Tá ok? Queridos, teve dúvida? O que é que tu faz? Repete esse vídeo e tem o texto todinho lá na plataforma para você assistir.
para você assistir e ler, tá certo? Faz a atividade, manda lá para a gente corrigir, tá ok? Dúvida, repete. Dúvida, lê o texto. Dúvida, entre em contato comigo. O importante é você fazer as atividades, tá ok? Se liga e até a nossa próxima semana.